O que eu percebo muito é que muitas vezes a grande dificuldade das mulheres em relação à autoestima, quando tem a ver com a função paterna, né, com o pai interno, às vezes não é nem o pai externo, o pai concreto, né? Muitas vezes é como ela tá lidando com o masculino, como ela tá lidando com o pai interno dela, né? Claro que o pai externo também influencia, mas muitas vezes um outro homem pode causar um mal para ela e ela não consegue, só com a imagem do pai dela, ter uma boa dinâmica com os homens ou com a autoestima dela. Então, essa live é importante para os pais e para os homens em geral, né? Os que não têm filhas também precisam ficar atentos. Então, o que acontece? Nós somos 100%, né? 50% da nossa energia feminina, 50% da nossa energia masculina. Então, quando a gente tem uma relação difícil com o nosso pai, ou quando o nosso pai valida pouco a gente, né? Ou tem aquela forma de lidar com a gente que em vez de você chegar na sala, ele fala, nossa, que bonita, filha. Ele vai olhar o que não tá muito bom, né? E vai falar, esse short não tá muito curto, esse cabelo não tá meio esquisito, você não acha que você tá meio gorda, meio acima do peso? Porque eu escuto no consultório alguns pais fazendo esses comentários das filhas. Não, porque minha filha tá gorda. Aí eu fico, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Entende assim? São pessoas que estão em tratamento, né? Graças a Deus, mas assim, então o que acontece? Quando você, no seu 50% de lidar com o masculino, você começa a viver essa relação de um pai que julga muito, de um pai que tem dificuldade de elogiar, ou que tem dificuldade de te ver. Às vezes ele não fala uma coisa ruim, mas também não fala uma coisa boa. Às vezes ele te passa a sensação de que ele não está nem um pouco interessado em você, no que você tem para oferecer para o mundo, no que você está fazendo aqui, né? Também já aconteceu isso no consultório, né? Da cliente virar e falar, caramba, a sensação que eu tinha era que quando eu falava as minhas coisas para o meu pai, pouco importava, ele cortava o assunto e começava a falar dele, né? Então assim, quando isso acontece, a mulher vai precisar começar a trabalhar por ela mesma essa validação, né? E também talvez buscar homens que a validem dentro do estilo que ela gosta, dentro da forma como ela percebe que faz sentido, dentro da cultura que ela acha que faz sentido para ela, né? Ela não precisa ficar esperando ser validada por quem não valida, ficar batendo na porta de alguém que não tá lá para abrir. Então, a gente precisa olhar como é que é a sua relação com o seu pai, né? Se você viveu, por exemplo, outro dia eu fui num evento do meu irmão, e aí quando eu cheguei no evento e meu pai estava lá, meu pai falou, nossa, como você tá bonita, nossa, que bonita, e me deu um beijo na bochecha. E aí eu, para preparar essa live, eu me lembrei que meu pai sempre faz um elogio discretinho para mim. Essa sensação que eu tenho registrada dentro de mim, do meu pai fazendo esses elogios discretos, né, de alguma forma me apoiam na hora de eu me arrumar, de eu me vestir, né? Assim, eu não penso nisso, mas quando eu fui preparar a live, eu me lembrei dessa cena. Porque desde pequenininha, a menina, muitas vezes no início, ela entra num encantamento muito grande, né? Porque ela confunde aquele amor e não entende muito bem o que aquele amor significa, né? E aí ela começa a falar que ela vai casar com o papai. Aí o papai saudável fala para ela e ela fala, eu sou a princesa, eu vou casar com o papai. Papai vai falar, mamãe é rainha, você é a princesa do papai. E a mãe também vai falar, não senhora, não senhorita, eu sou a rainha e você é a princesa, você vai achar um outro príncipe para você casar depois. Né? Então, quem tem filho pequeno já viu essa cena, ou do menino tá apaixonado pela mãe, olha aquele olhar, né? Olhando assim, meu Deus, é uma diva. Com a
menina também é a mesma coisa. E aí o que acontece? A gente vai formando o nosso caráter até os 7 anos de idade. E muitas coisas vão definindo o que a gente gosta, não gosta, quais são as dinâmicas de amor na nossa vida. Por quê? Porque a gente se enrola totalmente quando a gente fala de amor, né? Então a gente às vezes coloca um monte de outras coisas no lugar de amor, coloca admiração, coloca obediência, se sente amado de muitas formas diferentes. Isso tem muito a ver em como os nossos pais lidaram afetivamente com a gente e como que a gente conseguiu reagir a esse amor. E aí o que acontece? Muitas vezes uma dinâmica ela é cronificada. A gente estabelece uma dinâmica com o masculino, onde a gente lá na frente começa a ir atrás daquela dinâmica conhecida, porque a gente, em algum lugar dentro da gente, achou que aquilo funcionava. E aí, só que isso é muito mais elaborado quando a gente vai ficando adulto, né? Então, aquele pai que a gente queria casar, né, quando criança, aquela dinâmica afetiva que às vezes até era uma dinâmica ruim, podia ser uma dinâmica abusiva, podia ser uma dinâmica de distância. Então, na hora que a mulher começa a ir atrás na vida amorosa dela, de alguma forma, inconscientemente, ela vai atrás disso que é conhecido, dessa dinâmica que é conhecida. Porque o nosso sistema emocional, ele vai atrás de fechar as situações inacabadas. Então, se você tem uma situação inacabada com o seu pai, numa dinâmica específica, então, meu pai sempre foi infiel. Isso sempre me machucou porque eu vi ele fazendo com a minha mãe. Eu vou atrás de homens infiéis, porque se aquele cara infiel for fiel a mim, eu resolvo aquele meu problema de infância. Olha como o nosso sistema emocional é muito doido. Então, a gente, de um jeito disfuncional, vai atrás de tentar resolver essa situação que ficou inacabada dentro da gente. Por isso que quando a pessoa se trabalha emocionalmente, seja numa terapia, numa meditação, lendo livros, né, se aprofundando, ela começa a perceber conscientemente qual é a repetição que ela está fazendo. E aí ela cura aquela situação dentro dela, inicial, que foi gerada lá atrás, e libera o emocional dela para enxergar algo que faz sentido para ela, porque aquela relação de traição fazia sentido para a mãe em algum nível, mas para ela não faz sentido. Olha, não tem muito um marco cronológico, mas até os 7 anos isso se organiza bastante. Agora, a sexualidade é uma coisa que vai começando a realmente acontecer e a descobrir na pré-adolescência, aonde outras coisas vão estar acontecendo, né? Aonde a gente tem tantos estudos de tantas formas, né? Tem estudos americanos que dizem que tem uma questão biológica, uma predisposição biológica de alguma forma. Já tem outros estudos comportamentais que depende da cultura, depende do quanto você pode se permitir viver. Assim, é uma gama enorme, né, de possibilidades, assim. Mas o nosso aparelho maior é formado até os 7. Né? Mas na pré-adolescência, na adolescência, tudo isso também vai se desdobrando conforme ela for vendo o que vai fazendo mais sentido para ela. Então, na criação, por exemplo, é muito importante ser permitido a expressão de quem ela é de verdade, do que faz sentido de verdade para ela poder experimentar e experienciar dentro daqueles limites que a gente já falou hoje, né? Não se assustar se por um acaso tem um encantamento por um lado ou pelo outro lado, né? Porque o que acontece? É muito problemática também uma repressão excessiva. A repressão vai causar depois na mulher o excesso, o exagero da repressão vai causar núcleos traumáticos bem complicados. Então, uma mãe muito punitiva, um pai muito punitivo em relação à sensualidade e à sexualidade vai causar transtornos
na sexualidade. Vaginismo, dificuldade para ter orgasmo, muitas vezes as somatizações até já na questão física, né, endometriose, ovários policísticos, porque as somatizações, dentro do que eu estudo, são também o exagero do exagero já de quando o trauma vai batendo ali em você. E esse lugar da repressão é muito importante, porque quanto mais a pessoa é reprimida, mais ela escapa para algum transtorno. A gente vive uma coisa importante, que é, muitas vezes quem viveu o abuso se coloca em situações onde ela repete a situação abusiva, na tentativa de um dia se defender de um abusador. Então o que os psicanalistas chamam, né, de compulsão à repetição. Né? Então, só que o que acontece? Para você tentar curar um abuso dentro da sua história, você muitas vezes se identifica com o agressor ou com a vítima. Né? Fica num exagero em um dos dois polos, né? Ou às vezes a pessoa também se coloca em situações de viver o abuso, né? Então ela fica nessa batalha dessas polaridades, né? E então, por esse motivo que acontece em algumas situações dos abusadores terem sido abusados. Porque para lidar com aquela dor, ele faz mal ao outro. E por isso que acontece também pessoas que repetidamente se expõem a situações abusivas. Para ver se em algum momento ela diz não. Ela consegue falar não, ela consegue se empoderar e falar não. Olha, eu acho que poder pode tudo, né? Que nem maconha, que nem droga, que nem pegar o carro escondido, né? A questão é que, às vezes, os pais acham que o adolescente está tentando se descobrir. Ele está tentando, é uma palavra em psicologia que a gente fala, se diferenciar da família. Ele está tentando buscar autonomia, entender quem ele é como diferente do pai e da mãe. Ele não quer copiar aquilo que ele está sendo obrigado a engolir para ele descobrir o que faz sentido para ele. E aí o que acontece? Nesse movimento dele tentar se descobrir, às vezes ele vai experimentar uma coisa aqui, uma coisa ali, pode ter, né, pode ficar gótico, né, pode experimentar ficar hippie, pode experimentar ficar com meninas, ficar com meninos. Por quê? Porque faz parte desse movimento de se descobrir. Claro que dentro de uma casa muito repressora, isso vai virar uma guerra. E isso pode virar, sim, um instrumento para ferir. Tá, tipo até de repente, até uma possível rejeição, tipo, olha, eu tô aqui, eu existo, eu quero chamar atenção, né? Sim. Eu preciso mostrar que eu tô, como, mais ou menos, seria como aqueles adolescentes que se cortam, que tem um comportamento, tipo, pra mostrar... Se cortar já é diferente. Se cortar já é um nível de desorganização emocional mais grave. A gente já está falando de uma pessoa que já está com uma desestrutura emocional importante. Ela já está num nível de depressão muito avançado, já tem risco de suicídio, porque ela já está fazendo um outro movimento contra si, tem uma desorganização emocional um pouco borderline, já entende? Assim, tem uma coisa ali que é para além de uma rebeldia, já está lidando com, porque a dor é tão grande, é tão insuportável dentro de si, que precisa talhar na pele para poder sentir. Então ela não está tendo o aparelho emocional para elaborar fora do corpo, entende? Ela precisa se bater, se cortar, fazer uma autodestruição para trabalhar a dor.
é muito importante os pais prestarem atenção quais são as palavras que eles usam com as filhas. Porque muitas brincadeiras, pro pai ele pode estar achando que é uma brincadeirinha, gordinha do papai, barrigudinha do papai, pequenininha, tipo assim, a criança é baixinha, se sente mal porque é baixinha e fica pequenininha do papai, né? Então assim, tomar um pouco de cuidado com os tipos de brincadeira, né? Porque às vezes é engraçado para você, mas não é engraçado para a pessoa, né? Então, isso é uma coisa. E aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, que eu me dei conta me preparando para a live, que eu fui num evento do meu irmão e na hora que eu estava chegando no evento, o meu pai falou, nossa, que linda! E me deu um beijo na bochecha. E aí eu me lembrei de várias vezes que o meu pai vira para mim e fala, nossa, que bonita! Nossa, que bonita! Onde você vai bonita desse jeito? Né? Então, assim, me confirma na forma como eu me arrumo, na forma como eu me coloco. Né? São falas que, de alguma forma, ficam na minha memória. Em relação a essa questão da sensualidade e da sexualidade, é que, por exemplo, muitas vezes a menina começa a achar interessante o bingolinho do homem. Então, quando é muito pequeno, o pai e a mãe não tá muito preocupado se vai se trocar na frente, não vai se trocar na frente, todo mundo toma banho junto e etc e tal, nananã. E até um certo ponto, isso não é uma questão. Mas se o pai começa a perceber que a filha começa a fazer muitas perguntas sobre esse assunto, é importante ele começar a proteger um pouco ela, porque a fantasia que a menina faz é muito grande. E ela sente coisas, né? Então, por exemplo, preservar se tem revista de mulher pelada em casa. Acho que nem sei mais se isso existe, mas eu já... Mas do computador, por exemplo. Mas internet, né? O pai tá vendo no computador e a filha tá passando. Isso. Porque eu já tive casos de menina no meu consultório que foram atrás das revistas de mulher pelada do pai escondidas pra ficar olhando, pra usar aquilo, né? Porque a criança não sabe muito bem o que tá acontecendo. Ela olha, acha aquilo, dá frisson nela e ela vai indo em cima disso. Então, assim, tomar cuidado com essas revistas, tomar cuidado com a coisa da internet, tomar cuidado com o corpo, né? Se a menina começa a perguntar demais. Por exemplo, no meu caso, meu pai e minha mãe nem sabem que eles tiveram esse efeito em mim. Mas eu lembrei outro dia na minha terapia como foi importante quando eu comecei a perguntar demais o que era aquele negócio lá do meu pai e do meu irmão. O meu pai diminuiu, passou a não tomar mais banho comigo. Então eu tomava banho com a minha mãe, meu pai tomava banho com o meu irmão. Aquilo me deu um sentido de cuidado e de proteção. Eu não encarei aquilo como uma rejeição. É claro que eu achei esquisito. Por que eu não podia mais, né, tomar banho junto? Mas aquilo ficou dentro de mim como um registro de cuidado, né? Então, assim, não é que nunca mais pode ver, etc e tal, mas tomar cuidado. E quando a criança pergunta, conversar de uma forma natural. Olha, é meu corpo, eu preservo o meu corpo, tem coisas que eu só faço no banheiro, esse é o seu corpo, também precisa ter cuidado com ele. Conversar, né, de que não é para deixar outros homens tocarem ou mulheres tocarem, que se alguém tocar é para contar, que não vai brigar com ela, porque ela sabe que ela não vai ter culpa. Né? Então, assim, educar nesse sentido, né, de que se você preserva a sua filha dessas questões, ela começa a entender que os outros homens tinham que estar fazendo isso também, mas se não fazem, tá errado. Meu pai não faz, por que esse moço está fazendo isso comigo?
sem drama. Por quê? Todo mundo aqui já brincou de casinha na sua vida. Todo mundo diz que não, que vai estar mentindo, que não brincou de casinha, não brincou de médico. Por que todo mundo aqui já brincou de cabaninha, de casinha de médico, escondido na escolinha, no parquinho? Porque é natural esses jogos infantis quando a gente tem essa idade. Então, entre crianças da mesma idade, esses jogos vão escapar do nosso controle e vão acontecer. Então, não é para ser um drama, mas é para ser educado. Que nem a criança fica com o bingolim dela fazendo chuveiro em todo mundo quando tem 3 anos de idade, coça, a menina, nanana. Oi? Você tirou a fralda, menina? É direto. Nossa! Aquilo fica balançando o dia inteiro. Isso. Quando olha, fica pelado. Tirou a roupa, tá andando pelado pela casa, toda loucura. Exatamente. Então, assim como nessa idade isso é normal e natural, esses jogos vão acontecer e precisa ter cuidado, que depois quando crescer, né, vai poder ter um namorado, mas que aquilo naquela hora é pra... como que a criança se sentiu, se ela se sentiu invadida, entende? Falar para ela que é normal ela ter prazer, mas que é um prazer que ela precisa, né, cuidar, porque não é para isso ser feito assim desse jeito, que não é para ser, não é o momento, é muito novinho ainda para fazer esse tipo de coisa, né? Então assim, validar o prazer, validar a curiosidade, mas tentar olhar se está vindo de uma ansiedade que a criança está querendo colocar para fora dessa energia sexual, que às vezes acontece. Se estiver acontecendo muito, checar se pode estar acontecendo alguma coisa abusiva ou alguma coisa fora da idade dela no contexto, que isso pode ser também um sintoma, não necessariamente tá? Mas pode ser um sintoma. Mas, por exemplo, do menino que viveu o pedido, poder falar, mas você se sentiu incômodo? Que parte você ficou incomodado? Que parte você achou engraçado? Entende? Assim, dá espaço para a criança poder falar o que achou engraçado e o que achou ruim. Ensinar a criança a dizer não. Por quê? Porque é um treino muito importante, é uma situação incrível para a criança treinar fronteira, limite e respeito e amor próprio. Cara, como um convite para você ensinar o seu filho a se fazer respeitar nas suas fronteiras. A identificar o que foi legal, engraçado e o que foi incômodo e invasivo e foi exagerado e achou que aquilo não era para ter sido feito e o que queria ter falado para o menino que não falou, né? Então usar essa oportunidade como algo que desenvolva a capacidade da criança de dizer não e de identificar essas sensações diferentes dentro dela. É um convite, é uma situação que é um convite para treinamento. É isso, não é uma coisa gravérrima que vai ficar mega traumatizada. Se você sabe levar essa situação de um jeito que isso se transforme em força, em autoconfiança, em capacidade de dar limite, isso se volta como uma situação de superação. O limite entre você ser amiga e entre você entrar no lugar de orientar é tênue para não virar aquela coisa de ser uma mãe castradora, né? E tem também uma diferença das gerações também, né? Que seria diferente, por exemplo, se ela já tivesse vivido um relacionamento a 3, por exemplo. Né? Como não fazia parte da vivência dela, ela não precisa dividir com vários, sua filha, eu já vivi, achei isso, porque é da sexualidade dela para ser preservado, mas ela pode usar essa experiência que ela viveu como, seja para pensar quais podem ser os conflitos, é bem isso que ela vive, o que você contou mesmo, né?
E agora, isso é uma coisa importante dos pais para as filhas. Por quê? Porque as mulheres, as moças, né, as mocinhas, elas ficam muito perdidas. Principalmente se aquele cara é bacana mesmo, se não qual é o ponto, sabe? Fica um pouco confuso e faz muito bem para a autoestima da mulher o pai deixar claro em situações ruins que a filha merece um outro tipo de relação e que se isso continuar ele vai intervir. Boa. Entende? Porque, por exemplo, outra história. Gente, eu me confesso porque eu acho que a minha história é um instrumento de trabalho, tá? E eu trabalho desse jeito. Eu tive uma vez um ex-namorado que ficou meio me perseguindo. E aí, no que a gente viu que o carro dele estava em frente ao meu prédio, eu fui para a faculdade, no que eu voltei, o meu pai falou, você vai agora para Salvador. Tinha acabado o período da faculdade. Ele falou, você vai para Salvador ficar um mês na casa do seu tio. Aquele cuidado, eu não me senti invadida, eu não me senti roubada da minha casa, porque na verdade eu estava me sentindo acuada, mas eu não tinha força para sair daquele circuito. Aquela saída estratégica do vai ficar na casa do seu tio um mês fez com que também na minha história eu tivesse essa sensação, entende? Meu pai se mete muito pouco, pelo contrário, ele até é super ciumento nessa questão de namoros, mas esse pulso firme na hora que ele viu que faltou a minha força e que eu queria me defender. Presta atenção quando a sua filha quer se defender de uma coisa, mas ela não está conseguindo ter força. É aí que a força paterna vai entrar. Não é você fazer por ela e fazer ela se sentir amputada. No momento que ela está tentando, mas está para além do que ela está conseguindo, porque ela não tem recurso, porque ela congelou, porque ela está perdida demais, aí sim você entra com a sua força masculina, a sua força paterna. E isso é muito estruturante. Isso faz muito bem para a autoestima da mulher. Acho importante colocar a questão do bonito. Pode ser uma exposição de uma mulher bonita, mas que está plantando de alguma forma naquele sexo oposto um tipo de interesse e checar se é esse interesse mesmo que ela quer. Porque às vezes ela está querendo uma coisa e fazendo outra. Então é interessante o pai muitas vezes checar, minha filha, que tipo de interesse você quer despertar num homem quando você faz isso? Não estou aqui para te reprimir, mas só me explica. Porque assim, se for realmente algo que ela na verdade está querendo muito ser olhada, ser admirada, ser valorizada e está cambando para um lugar, né, que fica só a imagem, só o apelo sexual, naquela hora ela pode construir outros recursos para conseguir chamar a atenção e entender que às vezes ela está se sentindo sem outros recursos. Aquilo pode ser um pedido de ajuda. Para olhar muitas vezes uma coisa que você está achando que está muito esquisita como um pedido de ajuda. E aí entra com ajuda, né? Minha filha, olha, de que outras formas também você pode chamar a atenção? Por que você também não posta outras coisas que você tem que são bacanas? Coisa interessante, eu estava falando com o Alex quando eu cheguei, eu vi uma outra menina que se postou pelada, porque tá uma febre das mulheres fazerem fotos nuas. E pôr em postura de yoga, na cachoeira, né? Assim, e eu, Cláudia, dentro do meu trabalho, dentro do que faz sentido para mim, não tem muito a ver. Eu acho bonito, né? Eu olho a foto e falo, nossa, é uma foto bonita, mas é isso está querendo, qual é realmente o lugar que quer atingir, né? Qual vai ser o efeito disso na sua vida? Você está preparada para bancar isso, né? Então realmente
entrar dentro disso. E aí para o pai realmente pode ser que seja difícil sim. Primeira coisa é, presta atenção se as falas que você tem são brincadeiras que de alguma forma só você se diverte e a pessoa não. Se são brincadeiras que vão falar de gordinha, fofinha, baixinha, magrelinha, se entende? Se vão fazer com que a questão da imagem venha primeiro. E aí, busca trocar esse tipo de fala por elogios de verdade, elogiar mais mesmo, sabe? Se preocupa em elogiar, porque quando a criança se arruma, por exemplo, eu estava no elevador essa semana no meu consultório, é um prédio excelente, é cheio de criança. Aí tinha uma menina que ela tinha colocado um tutu de bailarina, vários cordãozinho de pérola com um Hello Kitty, pulseira de pérola com a Hello Kitty. E aí a senhorinha do lado falou: nossa, mas que produção! Me conta como é que foi você se produzir desse jeito. Nossa, mas foi tão lindo ver como ela ficou encantada de terem reconhecido a produção dela, sabe? Então, por mais que às vezes você esteja dando uma bronca ou fazendo uma brincadeira, toma muito cuidado com essas palavras. É importante sim tomar cuidado, não é besteira. E outra coisa que a gente colocou na live é: presta atenção em que momento a sua filha começa a entender melhor o órgão sexual masculino, o órgão sexual feminino, para isso começar a ter uma fronteira mais nítida para ela, né? E isso poder ser conversado, preservar os vídeos pornôs, preservar, né, essas coisas que às vezes você usa nos jogos sexuais, nas coisas, né, na vida de adulto da criança, porque a criança não tem um aparelho emocional que ela dá conta de entender muito bem o que é aquilo, né? Se acontecer, conversa, explica como você sentiu, o que você gostou, o que você achou esquisito, isso daqui é uma coisa do adulto, né? Então, sempre pergunta, né? O que você gostou, o que você não gostou? Para a criança ir identificando dentro dela, né? O que ela achou que foi engraçado e é esquisitíssimo, e o que ela achou nojento, feio, eca. E tem uma coisa que eu acho que é importante, é que muitas vezes as mulheres, né, elas têm dificuldade de acolher o pai porque a mãe tem uma birra muito grande desse pai. Porque como marido, ele não foi um marido legal. E aí é muito importante o pai, não desistir. Porque a ex-mulher está fazendo esse movimento. Não pensa que quando ela crescer, você vai conseguir ter uma boa relação com ela, porque o vínculo você vai fazendo dia a dia. Excelente. Eu tenho um amigo que uma vez ele falou isso: mas quando crescer meus filhos vão ser meus amigos. Eu falei: não, senhor. Se você pensa que quando crescer os seus filhos vão te respeitar, eles vão olhar um vazio enorme na relação com você e você vai ser um estranho para ele. Então agora é o momento de você não ser um estranho para o seu filho, né? Então isso é uma coisa importante, né? Hoje tem muitos canais que você pode chegar e acessar, né? E para a mulher que viveu essa lealdade com a mãe, ou ainda vive essa lealdade com a mãe, poder abrir um espaço para acolher esse pai, porque esse vazio vai fazer ela ter uma certa compulsão por compra, por comida, entende? Às vezes por sexo, por álcool. Os homens também, tá? Esse excesso de falta paterna, essa dificuldade de se relacionar com o paterno, muitas vezes está ligado à compulsão. Diz isso Albert Hellinger, da constelação familiar. Ele diz que a dinâmica da compulsão é a dificuldade de se relacionar com o pai. Ou porque o pai realmente é ausente mesmo e não se fez presente, ou porque a criança tem uma lealdade com a mãe e se sente mal em poder ter o pai. E aí, quando a gente volta para a questão da autoestima, é muito importante na autoestima a gente ter os 50% da nossa mãe, do nosso feminino, e os 50% do nosso pai, do nosso masculino. Se
tem alguma coisa forte na autoestima, dá uma olhadinha em como que tá isso, né? Quanto você tá realmente se sentindo bem vista e validada por esses dois, né, dentro dessa balança desses dois lugares, né? O quanto você também está se autorizando a ir atrás desses afetos.